Vamos abranger mais esse assunto, conversar agora ao vivo com a secretária estadual de Saúde, Tereza Paim. Secretária, boa tarde já, muito bem-vinda mais uma vez aqui ao Bahia Meio-Dia. Boa tarde Camila e Wanderson, boa tarde a todos. Secretária, queria começar repercutindo com você essa questão de eventos, né? Ouvimos agora há pouco o governador Rui Costa aí durante coletiva lá na comunidade do Quebra-Queixo falando da possibilidade de redução ainda mais de público para eventos. Hoje está em 3.000, né, com este novo decreto, mas a depender da quantidade de casos, caso forem avançando, pode diminuir ainda mais. Como é que estão essas conversas, secretária? É exatamente isso. Na verdade, nós já temos a visualização do planeta inteiro de quanto as pessoas estão sendo afetadas ainda pelo vírus. Lembrar que aqui na Bahia a gente tem essa temporalidade sazonal da influenza, ou seja, estamos também sendo acometidos pelas síndromes gripais. Nós temos um território enorme, maior de 40% do nosso território afetado pelas enchentes, onde as pessoas estão abrigadas em locais, ou seja, elas estão inevitavelmente aglomerando. Então, nós temos muitos fatores que fazem com que o espalhamento do vírus esteja maior. Então, a gente clama à população, é preciso ter a mudança de comportamento definitiva. Nós vamos ainda conviver com o vírus. E enquanto a gente não tiver completamente vacinado, novas cepas vão existir no planeta e elas virão para cá. Então, assim, é uma partida e uma contrapartida. O decreto vem para mitigar o espalhamento, ou seja, diminuir o espalhamento. A gente reduz para 3.000 pessoas e mais, Camila, 50% da capacidade do local. Então, pode ser que a gente tenha um local que só caibam 2.000 pessoas, ele tem que ter a prerrogativa de só participarem desse evento 1.000 pessoas. Isso é muito importante. Se as pessoas não compreenderem, se as pessoas não utilizarem os mecanismos de prevenção, esse decreto pode ainda ampliar mais e a gente não está querendo afetar o comércio, nem a sobrevida das pessoas. A gente quer ter responsabilidade com o comportamento das pessoas. E olha, sobre esse decreto, iremos conversar daqui a pouquinho, ao vivo também aqui no Bahia Meio-Dia, com o governador do estado, Rui Costa, para falar sobre o decreto, sobre fiscalização, sobre possíveis mudanças, tudo isso daqui a pouquinho também aqui no Bahia Meio-Dia. Agora, secretária, ontem confirmamos a chegada da Omicron aqui na Bahia, até o momento 12 casos confirmados, mas que de fato muda ainda mais a realidade sanitária aqui do nosso estado, porque a gente sabe da facilidade com que essa variante se espalha, não é isso? Exatamente, nós temos 12 casos, mas lembrar que são os sequenciamentos realizados, existem muito mais pessoas com a Omicron, certamente, e ela se espalha muito rápido. Ela não tem o poder assim do óbito tanto quanto as outras, a predominância na Bahia ainda é a Delta, nessa amostragem que nós temos, mas pessoas não vacinadas podem ir a óbito. Pessoas com comorbidades importantes também podem ir a óbito. E lembrar que as pessoas precisam estar vacinadas. Nós temos, Wanderson, mais de 2 milhões de pessoas que não tomaram a dose de reforço. Mais de 1.500.000 pessoas não foram tomar a segunda dose. O que está acontecendo? Acho que isso não vai acontecer consigo, mas essas pessoas podem até não ficarem adoecidas, mas vão transmitir para outras pessoas. Então, os gripários estão cheios, as unidades de pronto atendimento estão cheios, os hospitais estão superlotados e, de uma vez por todas, temos 2 anos no curso de uma pandemia, precisamos acolher as pessoas com AVC, com diabetes, com hipertensão. Então, a gente precisa realmente, estamos num momento de alerta à população, mais uma vez, numa condição um pouco melhor, de menos óbitos, mas nós não queremos um crescimento disso. Secretária, a senhora disse aí, baseado em dados oficiais, né, de que hoje temos predominância da variante Delta, mas diante dessa da fácil contaminação da variante Ômicron e também da possibilidade de casos subnotificados, existe a possibilidade de termos ainda mais de Ômicron aqui na Bahia? Com certeza sim. Ele tem um espalhamento maior, esse vírus tem uma capacidade de espalhamento maior e certamente qualquer um de nós, por exemplo, hoje, conhece alguém que de uma certa forma aglomerou no Natal ou no Réveillon, entre família, que seja, casas alugadas,
onde o maior número de pessoas está positivo para a Covid. Então, certamente a Ômicron vai vir, ela vai ter essa virada com a Delta e a gente vai ter muito mais pessoas nesse espalhamento do vírus. Só para um detalhe, aí Camila falou em relação a essa cobrança, o Wanderson, aliás, do certificado de vacinação, gente, qualquer pessoa, eu, você, qualquer pessoa, pode fazer essa cobrança do certificado. Então, eu não preciso ter novas contratações para isso. Os estabelecimentos de restaurante, cinema, qualquer estabelecimento vai ter mais segurança com pessoas vacinadas dentro dos seus ambientes. Nós estamos vendo voos cancelados por pessoas adoecidas. Vamos colaborar, todos nós vamos poder dar um pouco de cada um para poder fazer uma melhor saúde, ter pessoas menos adoecidas. Agora, secretária, então vivemos o começo de uma nova onda, secretária, que estamos enfrentando aqui no nosso estado da Bahia. O que é que dá para falar? O governador até falou para a gente ontem sobre um pré-colapso no sistema de saúde do nosso estado. O que é que a senhora pode falar sobre isso, secretária? Com a chegada da Ômicron aqui, que certamente, como a senhora até já adiantou, é muito maior do que apenas 12 casos. Certamente é um crescimento do número de casos ativos. Existem casos não notificados por várias circunstâncias. Nós temos municípios que perderam unidades básicas de saúde, unidades de pronto atendimento, e isso vai ter subnotificação, porque as pessoas não vão deixar de adoecer. E é uma nova onda com um comportamento um pouco diferenciado pela quantidade de vacinação que foi executada pelo Estado, mas não menos uma condição de espalhamento do vírus, porque nós ainda temos uma população não vacinada. E aí a gente tem associado a isso a influenza, o H3N2, e mais ainda, a época, o verão, com as arboviroses, e depois das enchentes, arboviroses, leptospirose, esporotricose, uma série de consequências que fazem com que as pessoas procurem as unidades de saúde, as unidades de pronto atendimento e a nível hospitalar também, uma grande sobrecarga. Nós estamos agora em reunião com 4 grandes hospitais aqui de Salvador, exatamente conversando sobre isso, giro de leito, taxa de ocupação, o quanto cresceu, em média, 70% a mais a procura das pessoas às unidades de saúde e tentando resolver também em relação à regulação. Secretária, voltando um pouquinho na questão do comprovante de vacinação, hoje, a partir de hoje, no decreto, comprovante de vacinação sendo exigido em bares e restaurantes, eventos já era exigido, mas conversei agora pela manhã com o presidente do Sindicato dos Bancários, de que há diversas agências bancárias fechadas na Bahia por conta de funcionários com casos de gripe ou Covid. Segundo o presidente do Sindicato dos Bancários, em torno de 1.000 pontos de trabalho na Bahia são cerca de 30 fechados. E 30% de funcionários dessas agências aí com casos de gripe ou Covid. E que ele iria entrar hoje com um pedido na Câmara Municipal, com um projeto para que também seja exigido comprovante de vacinação para a entrada de clientes e funcionários. Existe a possibilidade de também se fazer essa exigência em agências bancárias? Olha, existem algumas determinações. O decreto ele é estadual, ele é como um guarda-chuva e os municípios podem, assim, afetar e ter até uma abrangência maior sobre isso. Lembrando que existem unidades que são federais, e existem agências que são do Estado, mas também existem agências privadas. O que a gente visa, inclusive com o decreto, é dar um exemplo. E cabe a todos nós seguirmos isso. Aqui nas unidades dos servidores, na parte estatal, o governo do Estado decretou. Qualquer servidor circula ou entra dentro de qualquer serviço público apenas com certificado de vacinação. E os profissionais que estão se eximindo de fazê-lo, eles terão punição. Agora, secretária, a senhora comentou aqui na resposta anterior sobre essa reunião com 4 hospitais aqui do estado da Bahia, São hospitais particulares. Eu queria que a senhora pudesse dar um raio-x para a gente da situação de ocupação também. Tem fila de espera nesse momento para vaga de UTI Covid? Como é que está a situação de hoje aqui no estado da Bahia, secretária? Bom, para a vaga de UTI Covid, nós não temos, o tempo de espera ainda é muito curto, nós temos vaga sim. Ainda declarar que nós temos uma atenção macro-regional, então existem hospitais disponibilizados e com leitos disponibilizados, sim. Em relação às outras categorias, ou seja, classes, linhas de cuidado, nós temos grandes filas de espera, nós estamos com hospitais lotados,
mas a taxa de ocupação em relação à Covid, nós conseguimos ainda. A gente está com 59% de taxa de ocupação de UTI na Bahia, e claro que a pediatria hoje tem um incremento, hoje 72% de taxa de ocupação, por conta das síndromes gripais. As crianças são muito acometidas, já sabemos que criança tem Covid, que também existe óbito Covid por criança muito menor, mas cada óbito é muito importante, é isso que a gente está querendo evitar. Secretária, no cenário estadual hoje, qual é a região que mais preocupa? No caso, Salvador, região sul, em função das fortes chuvas, das enchentes. Hoje, num cenário estadual, qual seria a região mais preocupante? Olha, em relação à Covid, o sul e o extremo sul sempre foram regiões mais importantes, porque a taxa de vacinação é um pouco mais baixa, a adesão é menor, então a gente sempre teve taxas maiores. A região leste, a gente tem uma concentração maior de pessoas, mas a gente também tem uma concentração maior de leitos. Por isso, em termos gerais, dessa taxa de ocupação total da Bahia de 59%, as regiões sul e extremo sul são as que, no geral, apresentam maior taxa de ocupação. Só para falar para o Wanderson, na verdade, esses 4 hospitais que estamos reunidos são hospitais da rede própria, são hospitais do Estado. Agora, para terminar, secretária, um alerta, é uma preocupação em todo o planeta, que é o material humano, muitos profissionais da saúde ficando doentes. Qual a situação do quadro técnico aqui da Bahia? Inclusive, Wanderson, nós temos uma recomendação, né, do Ministério da Saúde que estamos analisando de forma a dar melhor equidade e acessibilidade às pessoas. Temos, sim, um quadro de profissionais que, além de cansados, também está acometido com síndrome gripal, e isso tem trazido algumas falhas da assistência no sentido de ter que remanejar pessoas para efetivar o quadro. Não temos nenhum agravo, nenhum hospital se colocou com maiores agravos em relação ao seu recurso humano, mas sabemos, sim, e temos favorecido, ofertado e estimulado a testagem aleatória de profissionais de saúde, para que a gente pegue, inclusive, as pessoas assintomáticas e possa fazer isolamento mais rápido. Nessa prerrogativa, o Ministério aconselha em relação à diminuição do tempo de isolamento. Nós temos reuniões do COES, que é o Comitê de Operações de Emergência. Hoje tivemos essa reunião, estamos analisando essa recomendação, porque existem critérios que a gente precisa ter em relação à mobilidade das pessoas. Fazer o exame de RT-PCR e repetir o exame de RT-PCR com 7 dias, às vezes a gente não consegue dar equidade para que todos consigam fazer. Então, a gente está estudando essas recomendações. Muito bem, então, secretária estadual de Saúde, Tereza Paim, nos trazendo um panorama sobre a Covid, também sobre a gripe aqui no nosso estado. Muito obrigada, bom trabalho, um bom dia para a senhora. Lembrando que daqui a pouco a gente conversa também ao vivo com o governador Rui Costa. Bom dia, obrigada a todos vocês.